Eu quero saudar todos os prezados alunos do CETADB com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi e nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a hermenêutica e a homilética dentro deste nosso curso básico em teologia. Nós estamos estudando o livro Hermenêutica e Homilética do nosso curso básico em teologia e nós teremos agora a nossa segunda aula deste livro. A nossa primeira aula foi uma introdução à hermenêutica e na aula de hoje o nosso objetivo é apresentar a hermenêutica na prática, ou seja, nós vamos ler alguns textos bíblicos e fazer algumas observações aplicando os principais princípios da hermenêutica, sobretudo o princípio áureo da hermenêutica, ou a regra áurea da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós vamos iniciar começando com uma leitura bíblica da Palavra de Deus e uma pequena abordagem da Bíblia, como sempre costumamos fazer. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, um texto muito conhecido, aliás, muito citado, sobretudo nas aulas de hermenêutica. Atos capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Meus prezados alunos, queridos irmãos, pastores que estão aqui acompanhando esta nossa segunda aula de hermenêutica e homilética, baseada no nosso livro do CETADB, Hermenêutica e Homilética, que eu costumo até chamar, fazendo um gracejo de hermelética, não é? Fundindo essas duas matérias. Claro que elas, a rigor, elas pertencem a departamentos diferentes da teologia, não é? A hermenêutica pertence ao departamento da teologia exegética, ou seja, o segmento da teologia que trata da interpretação da Bíblia. Já a homilética está voltada mais à teologia prática, ao ministério e à teologia pastoral também, por assim dizer, porque a pregação também é a principal atividade do pastor, embora ele esteja com a incumbência de pastorear, ele nunca pode deixar de expor a palavra para o povo que Deus lhe confiou. Então, meus prezados irmãos, eu chamo de hermelética, né, fazendo um gracejo, porque, especialmente neste livro do CETADB, nós estamos tratando o assunto de maneira agrupada. E, inclusive, existe um elo entre uma matéria e outra, porque é claro que quando você vai apresentar uma mensagem, você precisa antes fazer uma exegese do texto, porque senão você corre o risco de apresentar até uma boa mensagem, mas com uma base frágil. Imagine um advogado que tem uma boa oratória e que fala com desenvoltura, mas parte de algo falso, parte de algo contraditório. O seu fundamento para a defesa que ele vai fazer, ou para a acusação, no caso do promotor, é um fundamento que, na verdade, facilmente se desconstrói. Então nós temos que ter cuidado. Então, nesse caso, a hermenêutica, ela está associada claramente à homilética, para o pregador, para o ensinador. Ele precisa saber interpretar a palavra de Deus. Nós vamos até dar exemplos aqui na aula de hoje sobre isso. Por exemplo, na escolha do versículo, e esse versículo tem que estar amparado pelo contexto, tudo isso nós vamos falar na aula de hoje, que é hermenêutica na prática. Mas
Fazendo um pequeno comentário desse texto que acabamos de ler, aliás, nós já citamos na aula anterior, Atos 17, 10 e 11, é um texto que trata daquele episódio envolvendo o apóstolo Paulo e seus companheiros, quando eles chegaram a Bereia, lá na segunda viagem missionária de Paulo, e ele então implantou, claro, várias igrejas ali, inicialmente no norte da Grécia, conhecido como Macedônia. Ele implantou ali a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Depois ele desceu também ao sul, a igreja de Corinto também foi ali plantada, né, e implantada, por assim dizer, pelo ministério do apóstolo Paulo. Mas o que me chama muito a atenção é que, para todas essas igrejas implantadas por Paulo, ele preparou pelo menos uma carta, exceto a igreja de Bereia. Veja que para Filipos, Paulo escreveu uma carta, para Tessalônica, Paulo escreveu 2 cartas, e também para Corinto, 2 cartas. Isso falando apenas das igrejas lá da Grécia, né, da Macedônia e da Acaia, o norte e o sul da Grécia. Mas o interessante é que Paulo não escreveu para os bereanos. Por que Paulo não escreveu para os bereanos? Porque tudo leva a crer que não houve necessidade, porque era uma igreja que examinava as Escrituras. Nós vemos que houve problemas em Corinto, em Tessalônica nem tanto, mas Paulo precisou falar ali que eles deveriam manter a sua convicção. No caso de Corinto, claro, houve casos mais graves. Filipenses, Paulo teve que escrever também para animá-los. Agora, o interessante é que os bereanos, não houve assim, uma carta para eles. Por quê? Porque esse texto talvez tenha a resposta. Atos capítulo 17, 10 e 11. Diz a Bíblia que os judeus lá da sinagoga de Bereia, onde começou a igreja bereana, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Não é que os de Tessalônica não eram nobres. Os de Tessalônica também eram nobres. Mas os de Bereia, eles foram considerados mais nobres. Por quê? Porque eles, além de receberem de bom grado a palavra ministrada por Paulo, eles ainda examinavam nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles tinham o cuidado de fazer uma análise do texto, uma exegese, vamos dizer assim, não é? Eles examinavam, eles procuravam comparar o que Paulo falava com aquilo que estava escrito. Então temos aí um grande exemplo de hermeneutas, né, ou de exegetas no Novo Testamento, os cristãos de Bereia. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos prosseguir, lembrando que a nossa aula de hoje é sobre a hermenêutica na prática. Nossa primeira aula foi sobre a introdução ao estudo da hermenêutica. Nós vamos ter ainda hermenêutica na prática, métodos de estudo da Bíblia, introdução ao estudo da homilética, estrutura do sermão, que no caso aí poderíamos chamar também da homilética na prática, não é? Então, hoje, hermenêutica na prática. Por que hermenêutica na prática? Porque nós vamos procurar ler alguns versículos bíblicos e procurar explicá-los à luz das principais regras que regem a hermenêutica, especialmente a regra de ouro, a regra áurea, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todas as regras, na verdade, elas desembocam, vamos dizer assim, nessa única regra, essa regra de ouro, essa regra áurea. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você fala da importância do contexto, o contexto imediato, o contexto geral, o contexto referencial, o contexto histórico, cultural e assim por diante, claro que tudo isso está relacionado com a regra que diz a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Muito bem, vamos então começar. Nós já fizemos uma rápida abordagem bíblica e queremos fazer também uma rápida introdução
antes de entrar aí nesses 4 tópicos que temos à disposição hoje, que são o versículo, o contexto, um exemplo de trabalho exegético que é algo para que os irmãos estudem, não é? O exemplo de trabalho exegético é algo para os irmãos terem como referencial para estudarem. E o 4º tópico, os cuidados na interpretação, em que nós queremos também fazer alguns destaques desse tópico. Mas nós vamos nos concentrar mais nesses 2 primeiros tópicos, o versículo e o contexto, e aí nós vamos introduzir vários exemplos, vamos ler vários versículos e mostrar como que nós podemos interpretá-los à luz da hermenêutica. Mas inicialmente, fazendo aqui uma introdução, nós vamos prosseguir com a parte prática, experimentando o desafio, diz aí o livro, de seguir os princípios da hermenêutica na tarefa de fazer o que foi comentado. E eu gostaria de, aqui, como introdução, falar um pouco sobre os pré-requisitos de um bom hermeneuta. Já que nós vamos falar de hermenêutica na prática, é importante dizer que para ser um bom hermeneuta não basta conhecer hermenêutica. Para ser um bom exegeta, não basta dispor das ferramentas metodológicas, das ferramentas epistemológicas, não basta isso. O bom exegeta e o bom hermeneuta, ele tem também algumas características que fazem dele, além, claro, de todo o seu cabedal, de toda a bagagem de que ele dispõe, ele também tem que ter algumas características. Que características são essas? Antes de tudo, o bom hermeneuta tem que ser uma pessoa espiritual. Veja, uma pessoa piedosa. Somente uma pessoa espiritual, uma pessoa piedosa, pode interpretar a Bíblia corretamente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. E Paulo conclui dizendo que nós temos a mente de Cristo. Veja, o crente espiritual, o obreiro espiritual, o pregador espiritual, o exegeta espiritual é uma pessoa que tem a mente de Cristo. Veja como é importante quando a pessoa é espiritual. Então, é um pré-requisito. Quem deseja interpretar a Bíblia corretamente deve ser espiritual. Segundo, claro que falando de um crente espiritual, é evidente que esse crente é também um crente de oração. Porque somente quem ora, somente quem busca Deus, pode interpretar a Bíblia corretamente. Veja o que diz a Bíblia, por exemplo, no Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 18. Olha a oração do salmista. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, o bom hermeneuta é um crente espiritual, é um homem de oração, um homem ou uma mulher de oração, e é também reverente. Reverente, ou seja, ele respeita a palavra de Deus, ele honra a palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus e o Deus da palavra. Ele é como os crentes de Tessalônica, que nós mencionamos, que eles eram nobres também. Os de Bereia foram considerados mais nobres, mas não quer dizer que os de Tessalônica não eram nobres. Veja que eles eram nobres, principalmente porque eles respeitavam e eles reverenciavam a palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Veja que os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, de fato como ela é, como palavra de Deus, e não como palavra de homens. Isto fala de reverência, reverência à palavra de Deus. Outro item importante também é que o bom hermeneuta, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não é uma pessoa assim que está o tempo todo se aproximando da Bíblia com desconfiança. Há pessoas assim. A pessoa parece que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela porta uma Bíblia, ela lê a Bíblia, mas toda vez que ela lê a Bíblia, parece que ela lê com desconfiança. Como que querendo achar um erro na Bíblia. Aí que está o problema. Quando as pessoas têm uma tendência para achar que a Bíblia tem erro na Bíblia, fatalmente essas pessoas vão entrar por um caminho errado. Porque o bom hermeneuta é aquela pessoa que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E todo o seu ensinamento gira em torno disso. A pessoa não precisa querer mostrar e apontar que há erros na Bíblia, porque nós já falamos na aula anterior que toda e qualquer contradição na Bíblia é aparente. Não existe contradição de fato na palavra de Deus, porque, como o próprio nome já diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Então é preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Outro requisito, paciência no estudo. Aquele que quer ser um bom hermeneuta, ele tem que saber passar do fácil para o difícil. Ele tem que ser paciente. Paciente e também prudente. Paciente e prudente, sabendo passar do fácil para o difícil. E a Bíblia tem versículos que tratam disso, passagens que mostram isso, que nós temos que saber passar do fácil para o difícil. Temos que, na verdade, saber segundo a medida da nossa fé. Porque a revelação de Deus, como o próprio livro diz, ela se dá de maneira progressiva. Só que essa progressão, ela ocorre também muito em função do nosso nível espiritual, do nosso nível de conhecimentos bíblicos. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. E a vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau. Você sobe um degrau hoje, Deus olha para você e diz, tá bom meu filho, mas ainda não está ótimo. Clama a mim que eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, meus prezados irmãos, alunos, precisamos ter paciência e prudência, sabendo passar do fácil para o difícil. E o último ponto, claro, é que o bom hermeneuta é aquele que conhece os princípios gerais da interpretação da palavra de Deus. Então, espiritual, crente de oração, reverente, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, paciente, prudente e conhecedor das principais regras e princípios, dos principais princípios de interpretação da Bíblia. Nós vamos então começar aqui com o primeiro tópico, o versículo. O versículo. Veja que no livro se menciona o versículo, porque já se tem o cuidado de fazer o casamento entre a hermenêutica e a exegese. Geralmente um pregador, claro que existe a pregação textual, cujas divisões estão no próprio texto, mas especialmente no meio assembleano, nós vemos que se utiliza muito a pregação temática, não é? A pregação temática e sempre partindo da leitura de um versículo, e a gente às vezes tem esse cuidado de ensinar, às vezes não, a gente com frequência tem tido esse cuidado de ensinar os irmãos, os jovens pregadores, a saber escolher um versículo que de fato dê
base, dê sustentação para aquilo que vai ser pregado. Imagina, por exemplo, um irmão que vai pregar que Deus é um Deus que dá alegria, e o nosso Deus é um Deus que torna o ambiente alegre e tal, e tem aquele versículo nos Salmos que diz: na presença de Deus abundância de alegrias. Mas digamos que a pessoa, ela vai pregar sobre isso, e em vez de ela escolher um versículo desses conhecidos, como esse que eu citei há pouco, dos Salmos, a pessoa resolva citar aquele versículo de Jó que diz que perante ele até a tristeza salta de prazer. E a pessoa começa a dizer: meu irmão, Deus está aqui nessa noite, e na presença de Deus até a tristeza salta de prazer. Ora, talvez eu deixe para depois para explicar isso, mas você certamente sabe que esse versículo não tem nada a ver com Deus. Aliás, vou até deixar ele para depois, para gerar uma expectativa. Mas veja o perigo da pessoa que às vezes não conhece o texto, não lê o contexto. Então veja que importante, como é importante a escolha do versículo. A escolha do versículo é importante porque estamos estudando hermenêutica com homilética, como eu falei, não é? O versículo escolhido é o que ele dará sustentação à tese que o pregador defenderá. Então aí no livro diz que é sempre comum escolhermos um versículo ou um conjunto de versículos, não é? E diz o livro também que nem sempre um versículo, por ser o primeiro de um capítulo, significa realmente que esteja começando um assunto. E aqui é citado um exemplo no livro. O exemplo de Romanos 8, versículo 1, em que o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja, o capítulo começa com a palavra agora. E o primeiro versículo é agora. Se você lê isso e começa a pregar, e sem explicar, não é? E situar, e mostrar em que contexto está aquele versículo, fica algo que soa estranho. Não é? Então é importante explicar por que existe esse agora que serve como um conectivo. É importante lembrar que a Bíblia, inicialmente, o Novo Testamento também, especialmente, não estava dividido em capítulos e versículos. Então, veja que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a localização. Então, é óbvio que o capítulo 8 de Romanos é uma sequência do capítulo 7. Inicialmente era uma coisa só. Então, quando começa o capítulo com agora, é porque Paulo está, na verdade, fazendo uma conexão com aquilo que ele já vinha falando, não é? Então, obrigatoriamente, para falar sobre o capítulo 8, nós temos que conhecer também o capítulo 7. Então, esse é um versículo que está no livro. Esse é um exemplo, não é, que está no livro. Mas o estudante ou o estudioso, né, eu gosto até mais da palavra estudioso, porque estudante é aquele que faz o curso e se forma e recebe o certificado, e às vezes há estudantes que nem se preocupam em estudar muito, e às vezes tem aqueles que gostam de copiar do companheiro e tal, e o que é importante para ele é obter um diploma, obter um certificado. Mas o estudioso é diferente. O estudioso é aquele que, além de estudante, ele continua a estudar, ele termina o curso, ele quer fazer outro curso, ele faz o básico, mas quer fazer o médio, faz o médio, quer fazer o avançado, e quer conhecer outros cursos, e cursos por correspondência, curso pela internet, e quer adquirir livros, e cada vez mais quer ler a Bíblia, conhecer, crescer em conhecimento. É o estudioso. Então, o estudioso, como diz aí o livro, deve fazer perguntas ao texto e, a partir de então, buscar a resposta. Veja que na aula anterior, nós citamos a análise histórico-cultural, mas não nos aprofundamos, porque, como eu disse, a aula de hoje ela é reservada a isso. E ali, quando se fala da análise histórico-cultural, 4 perguntas são propostas. É claro que nós, quando estamos estudando a Bíblia, nós fazemos outras perguntas.
o que é isso? E quem é o autor? Por que ele disse isso? Quem estava com ele? Onde ele estava? Em que tempo aconteceu isso? Tudo isso faz parte de uma análise histórico-cultural. No livro, no capítulo 1, são propostas 4 perguntas quando se menciona análise histórico-cultural. Quais são as perguntas? Quem foi o autor? Qual era o ambiente do autor e sua experiência espiritual? Para quem o autor estava escrevendo? E qual é o contexto imediato? Então veja, quem é o autor? No caso aí do texto que está sendo proposto no livro, Romanos 8, versículo 1, o autor é Paulo. Então, se você quer fazer algo assim aprofundado e quer explicar algo, você pode começar até na pregação, no caso, se você for fazer uma exegese do texto e depois você quiser falar algo sobre Paulo, isso enriquece, isso prende a atenção dos ouvintes, do auditório, não é? Você começa a falar sobre Paulo, olha, Paulo, ele antes de se converter era um fariseu, e ele teve um encontro com Deus, e etc. E ele de perseguidor passou a ser perseguido, e ele foi lá para a Arábia, e etc. E a vida de Paulo foi assim e tal, e ele depois se estabeleceu lá em Antioquia da Síria, que era um centro irradiador do Evangelho, e Paulo ali partiu na sua primeira viagem missionária com Barnabé, e depois voltou e participou do concílio lá em Jerusalém, e depois teve a segunda viagem, a terceira, e Paulo foi... Veja, você pode fazer um resumo da vida de Paulo, e também, veja, quem foi o autor, qual era o ambiente do autor e sua experiência espiritual. Você pode falar de Paulo, quem era Paulo, que homem de Deus era Paulo, para quem o autor estava escrevendo, e aí você pode falar também dos destinatários originais, que eram os romanos. Mas a pergunta que me chama mais atenção aqui, e é que tem muito a ver com a hermenêutica, e principalmente com a regra de ouro da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que mais me chama a atenção aqui é a pergunta: qual é o contexto? Aqui no caso, a pergunta proposta é: qual é o contexto imediato? Mas eu penso que, quando você faz hermenêutica, na verdade, você tem que fazer uma pergunta mais aberta. Qual é o contexto? Porque o contexto imediato é apenas uma das facetas do contexto. O contexto que estudamos hermenêutica, ele é multifacetado. O contexto, na verdade, quando nós estudamos hermenêutica, nós vemos que há pelo menos 7 tipos de contexto. Existe o contexto geral, existe o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto referencial, o contexto histórico, o contexto literário e o contexto cultural. Veja que eu estou separando aí os tipos de contexto, mas eles também podem ser chamados de um único contexto. Quando se fala, por exemplo, de análise histórico-cultural, há 2 contextos aí, o contexto histórico e o contexto cultural. Então, para efeito aqui de explicitar melhor o assunto, eu estou falando de 7 contextos. Contexto geral, claro, como o próprio nome já diz, é toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Há versículos que, para você entendê-los, você precisa, na verdade, ter uma visão geral de toda a Bíblia. Então veja como é importante ler-se a Bíblia toda. Há muitos que não estão preocupados com a leitura da Bíblia toda. Eu ouço muita gente falando: não, eu nunca me preocupei em ler a Bíblia toda, eu leio apenas umas partes da Bíblia, e isso para mim é importante. Claro que quando nós estamos estudando um livro, por exemplo, eu me lembro quando eu me debrucei sobre o livro de Hebreus para estudá-lo, eu li o livro de Hebreus várias vezes, de várias maneiras, uma hora mais devagar, outra hora mais rápida, outra hora fazendo apontamentos, e outra hora sem muitos apontamentos, mas pesquisando apenas um tipo de ênfase que há no livro. Então veja, claro, quando você faz pesquisas num determinado livro da Bíblia, aí você fica um bom tempo nele. Eu lembro que eu fiquei meses estudando Hebreus, uma certa ocasião, e outra ocasião fiquei estudando a vida de Paulo, e somente as cartas de Paulo. Isso, claro, nós fazemos, mas
nós não podemos abrir mão de ler a Bíblia toda. Porque quando nós lemos a Bíblia toda, nós temos sempre em mente o quê? O contexto geral, a analogia geral da Bíblia. Porque como eu já falei, e vou reiterar hoje, nesta aula, nós precisamos, na verdade, permitir que a Bíblia explique a própria Bíblia. E a Bíblia é análoga, não é? A analogia geral da Bíblia não pode ser ignorada. Então nós temos o contexto geral, o contexto imediato, que é na verdade o conjunto da frase, né? Nós vamos dar exemplo daqui a pouco, mas você está lendo ali um texto, o que está próximo daquele texto, é o contexto imediato. O contexto remoto é quando você está, por exemplo, lá em Apocalipse e você precisa ir lá para Gênesis, digamos, para buscar uma informação que vai ajudá-lo na compreensão daquilo que você está lendo em Apocalipse. Quando, aliás, em Apocalipse se menciona a antiga serpente, lá em Apocalipse 12. Veja que aparece em Apocalipse, e quando se fala de antiga serpente, é uma menção àquela serpente que aparece em Gênesis. Ou seja, Satanás, que na verdade estava personificado, vamos dizer assim, naquela serpente. Deus permitiu que o diabo usasse, né, aquele animal para tentar Eva. Então, a partir daí, o diabo também ele recebe este nome de antiga serpente. Antiga serpente. Então, você precisa recorrer ao contexto remoto. O contexto referencial, como o próprio nome já diz, não é? A comparação entre referências, o contexto histórico, que você, para conhecer algo lá dos tempos de Paulo, por exemplo, você tem que viajar no tempo, conhecer como era a vida de Paulo naquela época. Mas como? Através de livros, através de visita a museus. Se você tem oportunidade de viajar pelo mundo, você pode conhecer ali algumas coisas alusivas à vida de Paulo, conhecendo as terras bíblicas. Quem tem a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecer as terras bíblicas, é claro que hoje não é a mesma coisa do que era na época de Paulo, na época dos apóstolos, na época de Cristo, quando ele andou na terra, mas você consegue pelo menos ter uma noção, e isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia, a pregar também. Então, o contexto histórico, o contexto literário, ou seja, o tipo de literatura com a qual você está lidando. Por exemplo, a literatura apocalíptica, se você conhece as características da literatura apocalíptica, quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ter maior facilidade. Você vai ver, por exemplo, que na literatura apocalíptica não há uma preocupação com a ordem cronológica. É por isso que muita gente se confunde quando lê Apocalipse, quando lê também Mateus 24. Jesus ali está apresentando algo que é apocalíptico ali, em Mateus 24. Ele começa a apresentar revelações. Só que ele, ao responder uma pergunta tríplice, ou uma pergunta tripartida dos seus discípulos, ele não responde segundo a ordem, não é? Ele não fala ali primeiro da destruição de Jerusalém e depois fica somente nela e depois fala sobre o arrebatamento e depois da grande tribulação. Ele segue uma certa ordem até certo ponto, depois ele volta para outro assunto, depois ele volta a um assunto que ele já tinha falado, avança para outro, e aí a pessoa tem que ter um cuidado ao interpretar, porque é um tipo de literatura, não é? A literatura apocalíptica. E o contexto cultural. Muito bem, então, isso tudo que eu estou falando dentro da escolha do versículo. Mas agora nós vamos falar propriamente do contexto. E aí, quando vamos falar do contexto, nós vamos então agora, claro que no livro você tem aí exemplos, mas eu vou citar vários outros exemplos com a finalidade de enriquecer aí esta aula e talvez ajudar os irmãos a terem assim uma facilidade maior de lidar com a hermenêutica, que a hermenêutica para muitos às vezes soa como uma matéria difícil e algo que está reservado apenas aos eruditos. É claro que os peritos bíblicos são poucos no mundo, não é? Mas nós não precisamos todos ser assim peritos, né? Pessoas versadas nas mais diversas ciências e arqueologia e etc. Claro, nós temos que ser pesquisadores, estudiosos da Bíblia,
mas sabendo que há pessoas que Deus tem usado para fazer com que esse conhecimento chegue até nós, não é? Claro que se Deus abrir portas para nós sermos pesquisadores e pessoas que estão assim ligadas àquele tipo de pesquisa mais aprofundada, não é? mais detida ali e tal, para realmente desvendar mistérios, que maravilha, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Mas, no geral, são poucos os peritos bíblicos. Então, por isso que eu dizia que hermenêutica para muitos pode soar às vezes como algo difícil, mas não é difícil. E o objetivo aqui de eu ler alguns versículos e explicá-los é exatamente este, mostrar que a hermenêutica na prática ela é muito importante. Então vamos começar aqui. Aliás, eu vou fazer uma citação de exemplos de maneira bem rápida, de Gênesis, e eu vou correr aqui pela Bíblia, talvez chegar até Apocalipse. Mas pulando, claro, não vou ler todos os livros da Bíblia, e também não vou me deter muito, mas é só para despertar o interesse dos irmãos. Vamos começar aqui com Gênesis 4, 16 e 17, para mostrar como o contexto é importantíssimo. E quando se fala de contexto, nós vamos lembrar, claro, da regra áurea da Bíblia. Eu falei que tem 7 tipos de contexto, mas quando se fala de contexto, nós temos que lembrar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia como? Através do contexto. Seja o contexto imediato, seja o contexto remoto, seja o contexto geral, seja o contexto referencial, seja o contexto histórico, seja o contexto literário, seja o contexto cultural, não importa. Quando você leva em consideração a analogia geral da Bíblia, leva em consideração o estudo do contexto, eu creio que todos estão entendendo o que é contexto. Contexto é tudo aquilo que está em torno de um texto. Eu vou ler aqui o texto, aí eu vou fazer uma pergunta para nós confrontarmos com o contexto. Então vamos começar com Gênesis 4, 16 e 17. O que diz? E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então veja, aqui diz que Caim, ele foi para um determinado lugar e conheceu a sua mulher. E quanta gente que já não me perguntou, irmão Ciro, quem foi a mulher de Caim? Porque se Deus criou todas as coisas e tal, e criou o primeiro casal, Adão e Eva, e eles tiveram filhos, como que Caim vai para uma terra longínqua e lá ele conhece a sua mulher? Então veja aqui, esse é um texto que você vai fazer perguntas a ele, não é? Quando foi escrito, e etc. E vai chegar uma hora que você vai perguntar, e o contexto? Bom, quando você perguntar sobre o contexto, basta você retroceder um pouco. Se você ler, por exemplo, o contexto imediato, se você ler, por exemplo, os capítulos anteriores e o capítulo posterior, você vai ver que Adão e Eva não tiveram apenas Caim e Abel. Você vai ver que Adão e Eva, eles geraram filhos e filhas. Outra coisa, se você continuar pesquisando, você vai ver que o verbo conhecer aí, à luz do contexto, você se lembra daquela regra que vimos na aula anterior, que o termo deve ser tomado no seu sentido usual e comum, usual e ordinário. Então, nós temos que entender o sentido desse verbo conhecer à luz do contexto. Claro que a gente pensa logo naquele conhecer, quando você conhece alguém, muito prazer, prazer em conhecê-lo, mas o verbo conhecer na Bíblia tem várias acepções. E conhecer aqui, se você é um estudioso, você compara escritura com escritura, você compara também com outras versões, você vai ver que conhecer aqui é no sentido de coabitar. Então, quando Caim foi para aquela terra longínqua, a sua mulher já estava com ele. Era uma de suas parentes, porque Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas.
Quando Caim foi para essa terra distante, chegando lá, ele conheceu, ou seja, ele coabitou, ele conheceu intimamente, ele conheceu sexualmente ali a sua mulher. E por isso que a Bíblia diz que ele a conheceu e ela gerou. Então veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Um outro versículo em Gênesis capítulo 6, versículo 2. Gênesis 6 e 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Aí uma pessoa desavisada pega esse versículo fora de contexto e diz: está vendo? Filhos de Deus aqui são os anjos. Alguém falou que são os anjos e a pessoa já começa a acreditar nisso. Só que não leu o contexto. Aí alguém diz: não, os filhos de Deus são os anjos, inclusive depois que eles ali possuíram aquelas mulheres, as filhas dos homens, começaram a surgir os gigantes. E aí veja como é importante você aplicar essa regra áurea da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você continuar lendo a Bíblia, se você ler o contexto, o próprio contexto imediato, mais adiante você vai chegar no versículo 4, e o versículo 4 diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas vieram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Veja que o próprio texto e o contexto imediato mostram que havia gigantes na terra antes que os filhos de Deus possuíssem as filhas dos homens, e depois também. Então veja, não foi dessa união que resultou ali não foi essa reunião, essa união que fez com que houvessem gigantes na terra, eles já existiam. Então veja como aí já é algo que desconstrói essa tese de que os anjos se uniram às mulheres. E aí você vai recorrer a um contexto mais remoto, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você vai encontrar Jesus falando que no céu seremos como os anjos de Deus, não iguais, mas como os anjos de Deus, e os anjos nem casam e nem se dão em casamento, mostrando aí a assexualidade, por assim dizer, dos anjos. Então é claro que os anjos, eles, em algum momento a Bíblia mostra os anjos interagindo com os seres humanos, mas Deus de maneira nenhuma permitiria que houvesse relação sexual. Veja, isso seria impossível, anjos se relacionando com humanos. Então nós temos que chegar aí numa resposta. E qual é a resposta? Se você continuar lendo o contexto, você vai retroceder. Se você ler o capítulo 5, claro que quem lê a Bíblia sequencialmente já terá lido o capítulo 5 antes do 6, mas eu estou falando aqui de uma pessoa que pega um versículo isolado e não tem o cuidado de examinar o contexto. Mas quem já leu a Bíblia toda sabe que no capítulo 5 é apresentada a genealogia de Sete, aquela linhagem piedosa de Sete, aquela linhagem piedosa que fica claro que quando você chega no capítulo 6, que quando a Bíblia diz os filhos de Deus, é uma clara alusão àquela linhagem piedosa, a linhagem de Sete. E filhas dos homens é uma expressão também para mencionar a linhagem que não era piedosa, a linhagem de Caim, porque são duas as linhagens apresentadas. A de Sete, que era uma linhagem piedosa, e a linhagem de Caim, que era uma linhagem que era do maligno, diz a Bíblia. Foi da linhagem de Caim, por exemplo, que surgiu um homem chamado Meujael, que significa Deus não existe. Então veja que absurdo. Então veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Os filhos de Deus aqui não são anjos. Alguém dirá, mas e lá em Jó? Não diz que os anjos, os filhos de Deus rejubilavam e tal? E sim, ali são os anjos, mas o contexto mostra que ali são os anjos. Aqui não. Aqui o contexto mostra que esses filhos de Deus eram pertencentes a uma linhagem piedosa. E o contexto remoto vai mostrar também que os anjos não podem de maneira nenhuma, eles não têm permissão de Deus, e não é nem a questão da natureza deles também não lhes confere
essa possibilidade de se relacionar com mulheres, com seres humanos, sexualmente no caso, não é? Um outro texto agora em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Estou mostrando aqui exemplos da hermenêutica na prática. Êxodo capítulo 20, versículo 8. 20 de Êxodo capítulo 20, versículo 8. O que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 8? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isoladamente, não é? Dá a impressão que todos nós temos que guardar o sábado, tá vendo? Olha o que a Bíblia diz. E aí o pregador lê esse versículo e começa a pregar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Irmãos, o crente tem que guardar o sábado, porque o sábado... Agora, o que diz o contexto? Claro, se você recorrer ao contexto remoto, se você recorrer à analogia geral da Bíblia, você vai ver que o próprio Senhor Jesus explicou. Ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Logo, se o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, logo, o homem tem domínio sobre o sábado. Não é? Então, a Bíblia não nos estimula a guardar o sábado. De todos os mandamentos que aparecem aqui no capítulo 20, os 10 mandamentos, 9 deles foram repetidos no Novo Testamento, não é? Repetidos, Jesus ampliou alguns deles, não é? Jesus modificou alguns deles, porque Jesus é a palavra viva, e ele, inaugurando a dispensação da graça, ele fez ali com que alguns pontos tivessem uma nova ressignificação. Mas o sábado, em momento algum, Jesus diz que nós devemos guardar o sábado, porque o sábado, claro, ele foi dado para o povo de Israel. E o próprio contexto diz isso. O que diz, por exemplo, se nós retrocedermos um pouco e lermos os primeiros versículos de Êxodo 20, veja aqui, Êxodo 20, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Dentre os irmãos que estão me ouvindo agora, haveria alguém que viveu naquele tempo lá e foi tirado da terra do Egito literalmente? Porque esses são os destinatários originais. Aqui Deus está falando com aqueles israelitas que foram tirados do Egito, da casa da servidão. Esse mandamento, portanto, não é para nós. Então veja como a própria Bíblia se explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Um outro texto, Levítico capítulo 16, versículo 10. Levítico 16 e 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Não é? Que bode é esse? Tem que haver aqui toda uma leitura do contexto para você entender o que estava acontecendo lá com respeito àqueles dois bodes, não é? O bode emissário e o bode que era oferecido em sacrifício. Não é? Então veja aí como a Bíblia precisa ser explicada. Números 14, 34. Números 14, 34. Aqui, veja o que diz a Bíblia. Números 14, versículo 34. Se algum irmão tiver a versão corrigida, aquela versão corrigida mais antiga, anterior a essa que nós estamos utilizando, de 1995, vai, talvez, se ler esse versículo isoladamente. Eu vi um irmão pregando sobre isso. Veja o que diz a Bíblia. Vamos ler primeiro. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Aqui na versão que eu estou lendo já diz afastamento, mas quem tem a versão corrigida antiga diz: conhecereis o meu apartamento.
E eu vi um irmão pregando, ele pegou essa frase, ele tirou essa frase do contexto, diz: irmãos, Deus hoje vai dar moradia para todos. Aqui está dizendo a palavra: conhecereis o meu apartamento. Jesus também disse que no céu há muitas moradas, mas Deus é aquele quem quer que nós tenhamos a nossa casa, o nosso apartamento. Veja Deus dizendo aqui: conhecereis o meu apartamento. Ora, irmãos, o contexto mostra aqui que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Apartamento aqui é do verbo apartar. Ou seja, como foi, o texto foi atualizado, e aqui já aparece o termo afastamento. Deus dizendo: conhecereis o meu afastamento. Veja aqui no caso, como foi atualizado o texto, fica fácil de entender. Mas naquela época, quando dizia apartamento, veja a necessidade de se ler o contexto. Aqui no caso o contexto imediato já bastaria para a pessoa entender o sentido. Outro texto, um texto difícil, não é? Juízes capítulo 11, 39 e 40. Isso aqui tem gerado muitos debates, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Juízes 11, 39 a 40. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, ou gileadita, por 4 dias do ano. Aqui é o polêmico, está diante de nós o polêmico voto de Jefté. Isso tem gerado tantos debates. Será que Jefté ofereceu ou não ofereceu a sua filha? Eu vejo muita gente recorrendo a muitos subterfúgios e a suposições, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você ler o contexto, por mais que isso seja algo assim que gera até espanto em muita gente, você vai ver que o voto que Jefté fez foi o voto de oferecer em holocausto. Holocausto não tem por onde fugir, é oferta inteiramente queimada, não é? Oferta inteiramente queimada. Mas aí muitos vão dizer: não, mas ele não fez ele não cumpriu porque ele era um servo de Deus e Deus não aceitava sacrifícios humanos. Claro que Deus não aceitava. Claro que foi um voto imprudente, mas se nós lermos com atenção, nós vamos ver que, lamentavelmente, Jefté cumpriu nela, diz a Bíblia, o voto que tinha feito, não foi outro voto, né? E por isso aí houve essa grande lamentação e tal. Veja, um texto também difícil, mas o próprio contexto leva-nos aí a esse entendimento. Outro texto também, 1 Samuel, veja que não dá para me deter muito na explicação, mas eu estou só citando que são textos que os irmãos podem até tomar nota para depois estudarem. São textos difíceis, mas que têm a resposta na própria Bíblia. 1 Samuel 28, 11 e 12. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Esse texto aqui tem sido usado, meus amados irmãos, por muitos, para dizer que Saul, através de uma feiticeira que serviu a lei de médium, Saul conversou com o espírito de Samuel. Porque aqui, aliás, o texto diz que Samuel falou. Mas é claro que quando a Bíblia fala de Samuel, que Samuel falou, é a narrativa. A narrativa da maneira como foi posta, porque a mulher foi quem disse para Saul que era Samuel, não é? Não é que a Bíblia de fato esteja dizendo que era Samuel, era um espírito maligno que se passou por Samuel, mas claro que tudo isso só é entendido à luz do contexto, tem que ler, tem que recorrer ao contexto imediato, mas aí também ao contexto referencial, ao contexto remoto, a analogia geral da Bíblia. Você vai ver que Deus não permite que haja contato com os mortos. A própria Bíblia condena a atitude de Saul. Lá em 1 Crônicas 10 e 13 diz que ele foi morto, entre outras coisas, porque ele consultou
aquela pitonisa. Então veja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos para 1 Reis 8 e 12. 1 Reis capítulo 8, versículo 12. 1 Reis capítulo 8, versículo 12. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Aí a pessoa pega isso aqui e diz assim: como assim Deus habita nas trevas? Mas veja o que diz 1 João capítulo 1, versículo 5. Só para dar um exemplo aqui de contexto remoto. 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se a Bíblia diz que não há treva nenhuma em Deus, e lá está dizendo que ele habita em trevas, tem que entender o sentido daquela frase. E o sentido vai estar no contexto. Assim como também quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, em outra parte diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, Deus se arrepende ou não se arrepende? Então tem que ver o sentido em que a Bíblia, o termo está sendo empregado. Deus não se arrepende no sentido de que ele não peca. Deus não peca, Deus não erra. O ser humano se arrepende dos seus pecados. Agora, quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, é uma mudança de planos. Quando Deus, na verdade, em função da reação do ser humano à sua vontade, não é? Deus se arrepende, tanto para o bem quanto para o mal. Bom, meus irmãos, são muitas as referências. Nós precisamos dar prosseguimento aqui, já estamos há quase uma hora falando, mas deixa-me selecionar aqui mais alguns versículos. Tem versículos que são, assim, emblemáticos, não é? Deixa eu escolher um aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Vamos dizer que você está evangelizando alguém, lá no seu trabalho, ou lá na escola, e na faculdade, não é? E você resolve dar uma Bíblia de presente para a pessoa. E a pessoa recebe a Bíblia, e a pessoa, na verdade, ela não tem muito conhecimento, e ela começa a abrir a Bíblia aleatoriamente, usando a Bíblia como se a Bíblia fosse um caderno de horóscopos. Aí vamos dizer que um dia a pessoa abra a Bíblia assim, e caia, como se diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Aí a pessoa começa a ler e diz, o texto: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí a pessoa chega para você e pergunta para você: olha, me diz uma coisa, você me disse que quem está em Cristo está salvo, que quando eu partir para a eternidade eu vou estar salvo e tal, mas eu encontrei um versículo aqui na Bíblia que diz que os que dormiram, e dormir aqui é morrer, não é? Os que morreram em Cristo estão perdidos. Aí vamos dizer que você não sabe aplicar esta regra da hermenêutica sobre o contexto, não é? Essa regra de ouro que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e você nunca pensou em fazer uma análise histórico-cultural, e você nunca pensou em conferir o contexto remoto, a analogia geral da Bíblia, e sequer você tem conhecimento de que um versículo da Bíblia não tem autoridade em si mesmo. Ele só tem autoridade quando amparado pelo contexto. Aí você olha para esse versículo e fala: e agora? O que eu falo? Não é? Então veja o perigo da pessoa não saber interpretar a Bíblia. Agora, quem conhece a hermenêutica sabe que a resposta está no contexto. E aí a pessoa então vai recorrer primeiramente, claro, ao contexto imediato. Ela não precisa recorrer ao contexto remoto num primeiro momento. Às vezes a simples consulta do conjunto da frase já ajuda a pessoa a compreender. Então veja, se nós retrocedermos um pouco aqui na leitura, se lermos o versículo 17, o que diz o versículo 17? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja, se Cristo não ressuscitou. Paulo está falando de uma maneira condicional, ele está utilizando aqui uma conjunção condicional.
Então veja, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis os vossos pecados. E continuando ele diz, e os que dormiram em Cristo estão perdidos. E também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Veja, se Cristo não ressuscitou, é óbvio que Cristo ressuscitou, mas se Cristo não tivesse ressuscitado, todos nós estaremos perdidos. E aí você continua a leitura, o próprio texto vai corroborar isso. Veja, agora o versículo 18 e o versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Veja, mas agora Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e todos aqueles que dormirem em Cristo estariam perdidos. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. Que maravilha! Então são muitas as referências. Por exemplo, podemos citar também o caso aqui do suposto desentendimento entre Paulo e Tiago, que eu vejo muita gente falando isso. Paulo, a teologia paulina é diferente da teologia de Tiago, porque Paulo ele falava que a salvação é pela graça de Deus, mas Tiago não. Tiago dizia que a salvação ela tem que ser pelas obras, porque é pelas obras. Veja, o cuidado se deve ter com isso. O próprio livro aqui, no final, ele faz uma comparação quanto a isso. Mas observe que o próprio livro que eu falo, o nosso livro, do CETADB, não é? Ele faz uma comparação quanto a isso. Mas se nós lermos atentamente o que Paulo escreveu aos Efésios e lermos atentamente o que Tiago escreveu, nós vamos ver, na verdade, que a Bíblia explica a própria Bíblia, que a Bíblia é uma harmonia perfeita, que não há nenhuma antinomia entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Tiago. Tiago disse, olha o que diz Tiago, abra aí, Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18. Tiago 2, versículos 17 e 18. 2 de Tiago, versículos 17 e 18. Veja o que diz a Bíblia. Tiago 2, 17, 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas quem dirá? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ora, o que quis dizer Tiago com isso? Ele disse que a salvação não se dá pela graça por meio da fé? Não, ele não contestou isso. Ele só quis mostrar o seguinte, que uma vez salva, a pessoa tem que demonstrar que ela é salva através das suas obras. Esse pensamento é o mesmo de Paulo, porque Paulo lá em Efésios 2, versículos 8 a 10, ele disse o quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas muita gente para aí diz, está vendo? Paulo, ele se opunha a Tiago e vice-versa. Mas na verdade, se você ler o versículo 10, você vai ver que Paulo, na verdade, ele disse a mesma coisa de maneira diferente do que Tiago. Ele disse a mesma coisa que Tiago. Porque no versículo 10, Paulo disse, Efésios 2 e 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja aí como a Bíblia explica a própria Bíblia. Um outro texto, só para finalizar, eu tinha feito aqui uma longa lista, mas não vai dar para citar todos os versículos, mas vamos, como eu falei que eu iria até Apocalipse, não é? Vamos pelo menos citar um exemplo de Apocalipse. Apocalipse 6, versículo 1 e 2, e depois Apocalipse 19, 11. Veja aí, Apocalipse 6, 1 e 2. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Veja que eu já vi muita gente
falando que esse cavaleiro aqui é Jesus. Veja que o próprio contexto explica que não é Jesus. Primeiro porque Jesus é o cordeiro que estava abrindo os selos. Se ele é o cordeiro que está abrindo os selos, é evidente que ele não pode ser o cavaleiro do cavalo branco, não é? Ele é o cordeiro. Agora, um outro detalhe, o contexto aqui é um contexto de tribulação. Pode ver que o cavaleiro aqui está com arco. E logo em seguida, quando Jesus, o cordeiro, vai abrindo os selos, vão aparecendo cavaleiros que são cavaleiros de juízo. Um cavaleiro que representa a guerra, um cavaleiro que representa a morte, outro que representa a fome. Então veja, apesar de ser um cavalo branco, não é porque é um cavalo branco que esse cavalo branco aponta para Jesus. Muitos fazem essa confusão, porque lá em Apocalipse 19:11, vamos ver o que diz Apocalipse 19:11, diz o que lá? E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí a pessoa toma como base isso aqui e diz, está vendo? Aquele cavaleiro lá é o cavaleiro que é Jesus, que chama-se Fiel e Verdadeiro, mas não confunda. Aquele cavaleiro lá, apesar de estar num cavalo branco, não é Jesus. Pela descrição, é o anticristo. O branco aí representa uma falsa paz. Ele virá por ocasião da grande tribulação para implantar uma falsa paz, uma aparente paz. Agora aqui, o cavaleiro do capítulo 19 é diferente, porque a Bíblia dá as suas características e pelo próprio contexto não há dúvida de que é Jesus, não é? Porque ele se chama Fiel e Verdadeiro, e se você continuar lendo, você vai ver que ele está vestido de uma veste salpicada de sangue, e etc. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então veja como a própria Bíblia vai explicando. A Bíblia explica a própria Bíblia. Por que eu estou batendo nessa tecla de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Porque às vezes a pessoa diante de um texto difícil, como aquele lá de Jefité que eu citei, que é um texto polêmico, não é? E outros textos, mas diante de um texto difícil, o que a pessoa faz? Ela lê o versículo bíblico e começa a consultar vários livros. Não estou dizendo que eu sou contra consultar, claro que os livros, eles devem ser consultados para nos ajudar. Agora o problema é quando a pessoa começa a ler a Bíblia, aí ela deixa a Bíblia, e aí deixa eu ver o que diz o fulano de tal. Pega um livro. Daí a pouco pega outro livro, deixa eu ver. E daqui a pouco há uma pilha de livros na frente da pessoa, a Bíblia está lá por baixo, e a pessoa está vendo várias opiniões, e a Bíblia, na verdade, os livros devem ser usados para nos auxiliar a extrair o que está na Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora, quando eu recorro a livros que vão apenas apresentar especulações, etc., e abordagens filosóficas que vão me distanciar do texto, isso é muito perigoso. A realidade do texto às vezes é dura, é difícil de aceitar, mas não cabe a nós querer relativizar, querer suavizar, querer mudar. Não. Por mais duro que seja, por até mesmo ser aparentemente contraditório, nós não podemos negar. Nós temos que ter uma explicação amparada pelo contexto. Então, veja como é importante, meus amados irmãos, prezados alunos, nós tratarmos desse assunto. O livro diz que o contexto é todo o conteúdo que vem juntamente com o texto, dando o sentido completo que foi escrito, não é? Como nós falamos, o contexto pode ser referencial, pode ser remoto, pode ser imediato e etc. É preciso observar que as divisões que temos em nossas Bíblias, em itálico, aqui é uma explicação importante que há no livro, eu quero destacar, são muito boas para nos ajudar a memorizar e facilitar o manuseio da Bíblia. Não é? Então veja que essas divisões, porque aqui no livro se menciona lá Romanos 8:1, e claro que começa com agora ou portanto, então isso é um conectivo, então você tem que levar em consideração o que está anteriormente. E aí se a pessoa às vezes não tem muito tempo e tal para ler e ela precisa apresentar uma mensagem, geralmente ela recorre ao epígrafe, não é? A epígrafe do texto.
A ou O, não é? A gente fala o epígrafe às vezes porque é influência do espanhol, não é? Mas em português é a epígrafe. Então, a epígrafe do texto, aquele título que aparece, geralmente em itálico, ele nos conduz a um entendimento. Só que tem que ter cuidado, porque a rigor há dois tipos de epígrafe. É bom dizer isso. Tem a epígrafe que é, na verdade, a epígrafe introduzida pelos editores da Bíblia. E essa epígrafe introduzida pelos editores da Bíblia, às vezes, não está de acordo com o que o texto diz. Por exemplo, você lê lá sobre Rico e Lázaro, tem uma versão da Bíblia que diz a parábola de Rico e Lázaro. Aquilo não é uma parábola, aquilo é uma história, é algo que realmente aconteceu. Em nenhum momento Jesus apresentou aquilo como uma parábola. Em parábola não se cita nomes, a maneira como o verbo foi empregado ali também fica claro que não é uma parábola. Jesus estava se referindo a algo que realmente aconteceu, não é? A parábola dos 10 talentos. Tem uma epígrafe que diz a parábola dos 10 talentos. Mas como assim 10 talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, são 8. Aí o que tinha recebido 5, granjeou mais 5, ficou com 10. O outro que tinha 2, também granjeou, não é? E mais 2, e ficou também com 4. E o outro, na verdade, enterrou o talento, então deu 15. Então veja, uma hora dá 8, outra hora dá 15, e no momento dá 10, a não ser que queira se basear apenas no primeiro, que recebeu 5 talentos e granjeou mais 5. Então veja que a epígrafe não corresponde ao que o texto diz. Mas isso quando se trata de epígrafe introduzida pelos editores da Bíblia. Essa parte não está no texto original. Agora, tem um tipo de epígrafe, sobretudo nos Salmos, que não é uma epígrafe que foi introduzida pelos editores da Bíblia. É, na verdade, uma epígrafe que vem no original. E você pode até pregar, porque é texto inspirado da palavra de Deus. Veja, por exemplo, no Salmo 3, se alguém estiver com a Bíblia corrigida de Almeida, de 1995, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Bíblia que eu estou utilizando aqui nesta aula, você vai ver que no Salmo 3 você tem dois tipos de epígrafe. Você tem uma epígrafe em itálico e negrito, que é a epígrafe dos editores da Bíblia, que diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. E abaixo dela tem uma outra epígrafe, também itálico, mas não negrito. Essa epígrafe consta do original. Foi destacada do texto, não foi introduzida numa numeração de capítulos e versículos, mas consta do original. Veja, Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Tem exemplos, inclusive, como eu falei, de casos que você pode até pregar, não é? Veja, por exemplo, Salmo 18. Salmo 18. Você já pregou numa epígrafe? Claro que você não vai pregar na epígrafe que foi introduzida pelos editores da Bíblia, mas a epígrafe que consta do original, você pode pregar. Olha o que diz aí, Salmo 18, a epígrafe dos editores da Bíblia diz: cântico de louvor a Deus pelas muitas bênçãos. Agora olha a epígrafe que consta do original. Para o cantor mor, Salmo do servo do Senhor. Aí você diz, nessa noite eu quero falar sobre Davi, o servo do Senhor. Nesta manhã eu vou falar sobre o servo do Senhor. Nesta tarde, veja, eu quero falar sobre Davi, o servo do Senhor, como está aqui na epígrafe do Salmo 18, porque esse salmo foi feito para o cantor mor. E aqui diz, Salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Veja, é um exemplo. Um outro exemplo, Salmo 51. Olha o Salmo 51. Salmo 51. A epígrafe dos editores da Bíblia diz: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Essa é a epígrafe dos editores da Bíblia. Agora, a epígrafe
constante do texto original, do texto originalmente escrito. Claro que as nossas traduções foram baseadas em cópias, mas cópias a partir do original. O que diz aqui? Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Então isso aqui consta do original. Então apenas um esclarecimento, porque quando nós vamos fazer uma interpretação da Bíblia, isso é importante. Então aqui o livro faz menção disso. Também diz, faça uma análise das divisões até e tal, aqui ele está citando o exemplo do capítulo 8 e tal, e assim por diante. Muito bem, mas ainda falando dessa parte do contexto, deixa-me só dar citar alguns exemplos específicos sobre o contexto histórico-cultural. É claro que eu falei do contexto de maneira geral, mas o contexto histórico-cultural é aquele contexto que, a rigor, você não vai encontrar na Bíblia, não é? Claro, você pode encontrar mediante comparações, algumas pistas, algumas dicas, né, como se diz na linguagem de hoje, mas muitas vezes é necessário você recorrer a livros que tratam de arqueologia bíblica, livros, hoje há excelentes obras, né? A nossa CPAD está aí com obras excelentes de autores que discorrem sobre os costumes e sobre a cultura dos tempos bíblicos. Então eu vou ler aqui algumas referências bíblicas e nós vamos fazer uma consulta, né? Vamos dizer assim, um exemplo de consulta do contexto histórico-cultural. Então veja, Gênesis capítulo 24, versículo 2. Gênesis 24, versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Quando nós fazemos uma análise histórico-cultural, nós temos que, a rigor, fazer duas perguntas. Primeira pergunta: o que significava isto para o autor? Segunda pergunta: o que significa para mim? Jamais devemos inverter a ordem. O problema hoje de muitos interpretarem a Bíblia de maneira errada é porque a ordem é invertida, ou só se faz a pergunta: o que significa para mim? Se eu ler isso aqui e pergunto o que significa para mim, eu posso até ficar escandalizado. Meu Deus, Abraão dizendo para o seu servo: põe a mão debaixo da minha coxa. Será que Abraão, ele tinha uma tendência, e meu Deus, que coisa estranha, falando para um outro homem colocar a mão debaixo da sua coxa? Isso é o que significa para mim. Agora, se eu perguntar o que significava para o autor, aí sim eu vou recorrer a livros, eu vou pesquisar, eu vou comparar escritura com escritura, eu vou fazer uma análise cuidadosa, uma análise histórico-cultural, e aí eu vou descobrir que naquela época, quando se firmava um pacto, quando duas pessoas firmavam um pacto, hoje em dia não tem aquele negócio, o pessoal fala do fio do bigode, não é? E alguém até disse que bigode vem do inglês, né? Que seja by God, né? Ou seja, por Deus. Né? Então a pessoa falava por Deus e tirava o fio do bigode, não é? E por isso que foi chamado de bigode, não é? Por causa disso. Alguém disse isso, alguém já disse isso, não é? Mas veja, é um gracejo que se faz porque a pessoa, quando firma um pacto com alguém, um compromisso, não, olha, aqui está dada a minha palavra, por Deus, aqui o fio do bigode, não é? É por Deus, e a pessoa, ela tem esse costume de dizer isso porque ela vai cumprir aquilo que ela falou. Da mesma forma, naquela época, era um costume colocar a mão debaixo da coxa, não é? Então isso é importante nós estudarmos para nós não pensarmos algo que não corresponda à realidade, não é? Então veja aí um exemplo de análise histórico-cultural. Outro exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 4. Lucas 10, versículo 4. 10 de Lucas, versículo 4. E não leveis bolsa, disse Jesus, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho.
Olha o que Jesus disse. E ainda, segundo a João, versículo 10, veja o que diz, segundo a João, versículo 10, segunda de João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Veja que tanto Jesus quanto João orientando a não saudar. Mas será que essa saudação aqui é um mero bom dia, você passar perto do seu vizinho e dizer bom dia, meu amigo, tal, boa semana, bom domingo? Será que você não pode nem fazer isso? Ora, se você não pode fazer isso, você não pode nem evangelizar. Jesus não evangelizou a mulher samaritana? Jesus não travou um diálogo com aquela mulher? Então, não é uma contradição? Se ele conversou com aquela mulher e a evangelizou, se ele evangelizou Nicodemos, como que agora ele diz que não se deve nem saudar? Aí, então, nós vamos fazer uma viagem lá nos tempos bíblicos, nós vamos ler livros que tratam, e o pastor Antônio Gilberto, por exemplo, tem um livro excelente pela nossa CPAD, que é a respeito da Bíblia, né? Como ali a Bíblia, que ele vai explicando, um livro de bibliologia excelente, não é? E a Bíblia através dos séculos é o título do livro, e naquele livro ele até explica isso. E há outros livros também que mostram que a saudação nos tempos bíblicos não era um mero bom dia. A saudação envolvia muita coisa, e a postura corporal, e beija, e etc, e conversa. A pessoa perderia muito tempo. Saudação não é como a saudação hoje. Então, se alguém parasse para saudar alguém, é porque de fato a pessoa ia travar um diálogo com aquela pessoa e tal. E quando se tratava de fazer a obra de Deus e tal, e tinha um objetivo, os discípulos estavam indo para um determinado lugar, eles não podiam parar pelo caminho, eles tinham que avançar. Então, pelo caminho, Jesus disse, a ninguém saudeis pelo caminho. E quando João fala também, aquele que não traz a mesma doutrina, nem tampouco saudeis, ele estava querendo dizer que não é para ter comunhão nas mesmas coisas que aquela pessoa fazia, ou assentar-se na roda dos escarnecedores, é nesse sentido, não é? Não é que você não deve amar o pecador e evangelizá-lo e assim por diante. Bom, são muitas as referências, e nós vamos avançar aqui, caminhando para o final. Então, o que deve ficar claro aqui ainda, nesse ponto do contexto, é que nós devemos fazer perguntas para o texto. Quem, quando e para quem foi escrito, né, o texto que estamos lendo, qual o objetivo de quem escreveu, aqui falando de maneira ampla, se quisermos fazer realmente uma análise de um versículo, temos que analisar também o capítulo e o contexto, o livro, não é? Toda a carta, no caso aqui de Romanos, como é citado aqui no livro, o texto de Romanos 8, não é? Qual o contexto geral e assim por diante. Então aqui no livro nós temos também vários exemplos nesse sentido, não é? E a explicação, essa parte toda é para estudo dos irmãos. Os irmãos devem estudar. Nós demos aqui alguns exemplos para lançar luz sobre o assunto e nós vamos avançando. O terceiro tópico, um exemplo de trabalho exegético, também é para os irmãos estudarem. Os irmãos estudarem, porque aqui tem uma abordagem do capítulo 7 de Romanos. Porque veja, como no livro se parte do exemplo de Romanos 8:1 e tudo gira em torno desse versículo, então aqui há um exemplo de análise contextual. Para você explicar bem o que está no versículo 1 de Romanos 8, você tem que analisar o capítulo anterior, porque o agora, ou portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou agora nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, e isto estabelece um elo com o capítulo anterior. Não é? É como aquele caso que eu expliquei em escatologia, especialmente, da parábola das 10 virgens. Ali, muitos dizem que aquela parábola diz respeito a Israel, mas ali começa-se com um conectivo. Abra aí, por exemplo, Mateus capítulo 25.
Olha o que diz a Bíblia. Veja como começa com um conectivo. Mateus 25, versículo 1. Então, veja, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, esse então estabelece uma ligação com o capítulo 24. Então, você vai entender pelo final do capítulo 24 a que se refere a parábola das 10 virgens. E você vai ver pela leitura ali do final do capítulo 24 que Jesus está falando com a igreja, está falando sobre a vigilância, está falando do servo que é prudente, que tem que estar servindo com fidelidade, e aí então ele introduz a parábola das 10 virgens. Então não tem nada a ver com Israel aqui, porque Mateus 24 e 25 é um texto muito difícil, porque Jesus está falando com seus discípulos, que constituem a igreja nascente, e ao mesmo tempo eram israelitas. Então Jesus não desprezou esse ponto, o fato deles serem israelitas, tanto que eles perguntaram: restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus não os censurou por essa pergunta, mas simplesmente disse: não vos pertence saber os tempos, as estações. Ele disse lá em Atos, né? E em Mateus 24, ele então, quando eles queriam saber sobre a destruição de Jerusalém, aliás, quando serão essas coisas, Jesus então começa a explicar e falar de Jerusalém e tal, mas ele também fala da igreja, porque os discípulos eram tanto israelitas como também pertencentes à igreja nascente. Então, é por isso que nós temos que saber interpretar. Então, esse exemplo de trabalho exegético que aparece aí no livro, que é um exemplo da análise de Romanos 7, vai ajudar os irmãos a entenderem perfeitamente como se analisa versículo por versículo, comparando escritura com escritura. Isso é muito importante também. É uma análise que abarca não só a análise do capítulo 7 de Romanos, mas também o próprio capítulo 8. E, para finalizar, os cuidados na interpretação. Cuidados na interpretação. A interpretação, como diz aí no livro, deve ter cuidados básicos para que não traga complicações e mal-entendidos, em que podemos afirmar coisas que a Bíblia não tinha intenção de declarar como uma verdade, mas como uma verdade de registro, né? Então veja aí, e aqui há uma diferença que é feita no livro entre uma passagem descritiva e uma passagem prescritiva, né? Descritiva e prescritiva. Descritiva, como nós estudamos até, quem estuda na faculdade e tal, vai aprender muito sobre isso, sobre o que é descritivo, o que é prescritivo, não é? E alguém contesta, por exemplo, as ciências sociais, né? Dizendo: não, as ciências sociais elas não são prescritivas, elas são apenas descritivas, e a antropologia e tal, também ela só descreve, mas ela não tem poder de prescrever, porque na verdade não envolve estudos. Veja, exemplos que eu estou dando assim, aleatórios, mas para mostrar que há também na Bíblia passagens que são prescritivas e outras que são descritivas. É o caso, por exemplo, eu até citei na aula anterior, dos provérbios. Os provérbios não têm como objetivo serem prescritivos. Por exemplo, Provérbios 22, versículo 6, que diz lá que instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso aí não é prescritivo. Isso aí, na verdade, a literatura de provérbios, né, deve ser tratada como provérbios, né? Então, não é uma coisa assim que você estabelece como um dogma, como uma determinação. Então, aí estão exemplos, né? E no livro, o livro fala de passagens descritivas, passagens prescritivas, ou também conhecidas como normativas, né? E mostra que a revelação de Deus, como eu falei, ela é progressiva. Isso aqui, na verdade, tudo que está aqui, nós, de alguma maneira, já explicamos através dos exemplos. Então, nós vamos parando por aqui.
tenhamos esses cuidados, não é? De não confundir passagem descritiva com passagem prescritiva, e sempre tendo em mente que a revelação de Deus é progressiva. Progressiva tanto no que tange ao que está na Bíblia, você vai encontrar no Novo Testamento respostas para aquilo que está no Antigo Testamento, a Bíblia explica a própria Bíblia, e progressiva também no que tange ao fato de tudo ser de acordo com a medida da nossa fé, a medida do nosso conhecimento. Deus vai se revelando para nós de maneira progressiva. Meus irmãos, eu vou caminhando aqui para a conclusão. Aqui outros cuidados que devemos ter na interpretação, porque a palavra pode ter duplo sentido no mesmo texto, ou seja, a palavra mundo, por exemplo. A palavra mundo, de acordo com o contexto, ela pode adotar uma significação diferente, não é? Então é aquela questão de se tomar a palavra no seu sentido usual e comum. Usual e comum. A palavra mundo pode significar humanidade, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou quem? A humanidade. A palavra mundo pode se referir ao planeta Terra, ao mundo que Deus criou, como diz lá em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra mundo pode significar também o mundo do diabo, o mundo que é influenciado pelo maligno, um mundo constituído de pessoas ímpias. E nesse sentido a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é? Então veja, a Bíblia também fala de um mundo vindouro, aí já é outro sentido. Então veja que de acordo com o contexto, a palavra pode ter um sentido diferente. E às vezes na mesma passagem, no mesmo capítulo, o mesmo termo aparece com um sentido diferente. Uma mesma palavra, como eu falei, pode ter vários sentidos, não é? E a interpretação deve seguir a lei da harmonia, porque a Bíblia é perfeita, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não devemos ver a Bíblia assim como se houvesse uma antinomia na Bíblia. É um perigo hoje em dia essa discussão entre calvinistas e arminianos, né? Quando alguém começa a apresentar versículos que são calvinistas, aí outro vem com versículos arminianos, como que querendo, na verdade, fazer com que haja uma antinomia. Mas, na verdade, nós vemos que a Bíblia é uma harmonia perfeita, a Bíblia explica a própria Bíblia. Cuidados na interpretação. Aí estão, então, esses cuidados, e nós caminhando para o final, aqui só lembrando os irmãos que o CETADB, ele dispõe também de um curso de discipulado. Os irmãos que desejam fazer esse curso, para também poderem formar discípulos, que essa é uma das missões, né, da nossa grande comissão. A grande comissão, ela tem a ordem do Senhor, ela é tripartida, não é? É para evangelizar, é para fazer discípulos e continuar ensinando-os constantemente. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Mas antes ele disse, ide e ensinai todas as nações, ou como diz o original, todos os povos, não é? Porque o termo ali é etne, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Esse ensinai que aparece é justamente fazer discípulos, o termo ali é fazer discípulos. Então nós somos chamados para isso, e aí está a contribuição do CETADB também nesse sentido. Nós vamos então concluindo, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser, a paz do Senhor.